Olá! Hoje vamos falar sobre o que é mediação, como ela funciona, quem pode participar, como participar, quais são os benefícios, quais são os princípios, uma punhalada geral, como diz a turma por aí. Bom, vamos começar com o que é mediação. A mediação é uma forma de resolução dos conflitos extrajudicialmente. Vamos voltar. Traduzindo, é uma forma de se resolver o conflito fora da justiça. Apesar desse termo fora da justiça, você não precisa se preocupar, porque tudo acontece com respaldo da lei. A mediação de conflitos, ela é bastante interessante, porque ela ajuda as partes a se comunicarem ou a voltarem a se comunicar. A base da mediação de conflitos é a comunicação. Quando você tem um conflito, normalmente ele vai se tornando complexo ao longo do tempo. Porque normalmente, num primeiro momento, quem está envolvido no conflito não consegue enxergar uma saída. Ou até consegue, mas uma única saída. O papel do mediador é justamente melhorar a comunicação das partes. Fazer com que elas consigam conversar e fazer com que elas consigam enxergar não só a si mesmo dentro do conflito, mas todas as partes que esse conflito envolve. Dessa forma, você trabalha não só a sua comunicação, mas também a sua escuta, porque a sua comunicação passa pela sua escuta. Então, o processo da mediação ele passa pela otimização da comunicação, ou seja, a melhora da comunicação, mas também da escuta. A gente costuma dizer que é uma comunicação mais assertiva e uma escuta mais ativa, mais empática. Dessa maneira, melhorando essas duas formas de se comunicar, porque a escuta também é uma forma de se comunicar, com você mesmo a partir daquilo que você escuta, né? Então, você escuta algo, você reflete sobre esse algo e aí você responde. Entre você escutar e você responder, existe um lapso de tempo aí em que você pode escolher qual é a sua resposta. Tudo isso é trabalhado dentro da mediação e essa é a beleza da mediação, a grandeza da mediação, porque ela enobrece as relações humanas, ela melhora as relações humanas a partir da sua comunicação. Existem muitas técnicas que o mediador, que é esse profissional, imparcial, preparado e especializado para lidar com conflitos, que é aquele profissional que vai te ajudar. Existem muitas técnicas que nós mediadores aprendemos no curso de formação para poder lidar com essas situações conflituosas, técnicas que se utilizam para fazer a comunicação funcionar, até mesmo quando você pensa que ela não está funcionando. O mais legal disso tudo é que o mediador, ele aprende a ouvir aquilo que não é dito, aquilo que não é sentido e aquilo que às vezes nem as próprias partes envolvidas sabem ainda que tem aquele sentimento dentro de você. Mas a partir do seu diálogo externo, né, a partir daquilo que você exterioriza, que você sente de um conflito, aquilo diz muito não só sobre o conflito, mas sobre você mesmo. Então, o trabalho do mediador, às vezes, não é só aquilo que se apresenta, mas também muito sobre aquilo que não é lhe apresentado. Por isso, a importância de um profissional bem preparado, bem empoderado dentro da questão. E principalmente porque o mediador, ele não advoga para nenhuma das partes exclusivamente. O mediador, ele é um advogado de todas as partes do conflito. Então, ele não tem parcialidade, ele tem imparcialidade, porque ele representa a todos. O papel dele é trazer as partes em pé de igualdade dentro do conflito, é dar voz, é dar escuta
igualmente para todas as partes. Bom, agora falando um pouco dos princípios da mediação. Existem alguns, mas aqui nesse vídeo eu vou pontuar os mais importantes que eu penso, serem importantes de serem pontuados aqui. O primeiro é a confidencialidade. Isso significa que tudo que é tratado dentro da mediação é confidencial. Por quê? Para desenvolver um ambiente protegido em que tenha confiança, para que as coisas sejam faladas, documentos sejam mostrados e que que a parte possa ser servida de um ambiente de confiança e proteção. Isso tudo porque, no caso da mediação, chegar ao fim e se restar o acordo infrutífero, ou seja, não deu acordo, as partes não conseguiram chegar a um consenso. Então, você pode, mesmo assim, entrar depois com uma ação na justiça. E nada do que foi falado, tratado, mostrado, pode ser usado numa ação judicial futura. Isso faz com que as partes se sintam mais confortáveis em abrir as suas questões. Um outro princípio muito importante é o da imparcialidade, que eu já passei, mas só voltando, o mediador ele é imparcial, ele é o advogado de todas as partes. Ele traz as partes em pé de igualdade para enfrentarem o conflito. Um outro princípio bastante importante da mediação é a criatividade, que na verdade, assim, é mais um benefício, na verdade, do que um princípio, A criatividade. Às vezes você está dentro de um conflito e você não consegue enxergar uma saída, justamente porque você só está conseguindo enxergar os seus interesses dentro daquele conflito. Ninguém fica num conflito sozinho, a não ser aqueles conflitos internos que todo mundo tem, mas daí é um conflito de você com você mesmo. Mas partindo do pressuposto de que estamos lidando aqui e falando aqui de conflitos interpessoais, ou seja, entre pessoas, você não está nesse conflito sozinho. Logo, não é só o seu interesse que está em jogo, tem interesses de outras pessoas também envolvidos. Então é natural que se criem diferentes e inúmeras soluções para uma única questão, para um único conflito. Pensar fora da caixa, colocar a criatividade para ativar também é um papel do mediador. Assim, quanto mais soluções criativas você criar e você conseguir solucionar, maiores são as chances de todos os interesses, de todos os envolvidos serem equalizados, ou seja, de você chegar num consenso no final das contas. Depois disso, é importante pontuar que o tempo de resolução, ou seja, o tempo para se chegar no acordo, o investimento envolvido para se construir esse acordo, da mesma forma, a maneira como tudo vai se desenrolar depende muito das partes. Por quê? Depende do seu tempo de disponibilidade para se resolver a questão. Depende do seu tempo para ir atrás de documentos, de números, de tudo que comprove aquele seu raciocínio lógico, que lá no final vai criar o que a gente chama de critérios objetivos, para que você tenha solidificação no momento de colocar os seus interesses, os seus desejos na mesa para negociar. E também você tem o maior controle da solução, do acordo, porque aquilo que você vai colocar no papel é aquilo que você vai se propor a seguir. Você é ativo dentro do procedimento de mediação. Você escolhe aquilo que você quer seguir, as regras do seu acordo. Claro, só um parênteses, desde que seja tudo dentro da lei, porque sim, como eu disse lá no início, a lei respalda tudo isso, tudo é embasado na lei. Então, esse protagonismo das partes, a criatividade no momento de gerar soluções inúmeras e o controle de investimento, ou seja, você sabe o quanto você vai investir para resolver aquela questão,
do início ao fim. Ao longo do procedimento, você vai ser avisado caso as coisas precisem ser alteradas, tanto da parte do mediador quanto do mediando. Esse procedimento de mediação, ele é flexível nesse sentido. Tudo é acordado, até mesmo o próprio investimento para se chegar nesse acordo. Além de tudo isso, o que ainda é bastante importante se saber é que no final das contas, se nada disso der certo, você continua com a possibilidade de judicialização, como eu já falei no início, ou seja, você pode continuar com a possibilidade de se entrar com uma ação na justiça. O importante da mediação é sempre ter em vista que pequenos e bons passos são melhores do que grandes passos. E o principal também, pegando nessa linha, é que uma pessoa dentro de um conflito, a partir do momento que dá um primeiro passo em direção ao acordo, os outros passos se tornam mais fáceis. E também é muito importante deixar como aprendizado da mediação que é uma forma de se autoconhecer, de se autocurar. Então, conforme o procedimento vai avançando, você vai construindo soluções para você mesmo internamente a partir daquele conflito que você enfrenta há tanto tempo. Vamos junto? Não deixa de seguir o canal, não deixa de salvar esse conteúdo, de compartilhar esse conteúdo com alguém que você acha que faça sentido. E se num primeiro momento você não conseguir pensar em ninguém, salva para você mesmo, com certeza você vai se utilizar disso algum dia na sua vida. Obrigada!